Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem bíblica que causa muito embaraço entre os religiosos. Hoje vamos falar sobre o sacrifício de Jefté. O sacrifício de Jefté tem se mostrado uma passagem muito difícil para os religiosos interpretarem. Por que eu falo isso? Porque se você observar na sua própria Bíblia, aí no livro de Juízes, o livro bíblico de Juízes, capítulo 11, você vai observar ali um relato um pouco estranho, um relato complicado e que causa muito embaraço para os religiosos, que é o relato do sacrifício de Jefté. Segundo o relato bíblico, Jefté, ele era um juiz, né, que foi escolhido por Deus na época dos juízes. Antes de Israel ter reis, né, havia certos juízes que eram designados em determinados momentos. Às vezes, numa situação difícil, quando o povo estava ameaçado por outras nações, talvez os filisteus, em outra época os amonitas, outra ocasião os moabitas, aquelas civilizações ali em volta, aqueles povos em volta ali, que vez por outra causavam problemas a Israel. E nessa ocasião, na época dos juízes, segundo o relato bíblico, o Deus de Israel nomeava certos homens para liderar o exército dos israelitas e enfrentar esses inimigos. E Jefté foi um desses homens. E, segundo o relato bíblico, ele, numa certa ocasião, a nação estava sendo subjugada pelos amonitas. E estavam passando por dificuldades, né, diante dessa nação. Então, o Deus bíblico resolveu escolher, né, Jefté para liderar o exército de Israel e expulsar esse exército inimigo dos amonitas. Libertar o povo, né, daquela opressão que eles estavam sofrendo. Então, Jefté, ele chegou a fazer, segundo o relato bíblico, um voto ao Deus bíblico. Ele virou e falou assim que se o Deus bíblico desse a vitória para ele, ele iria oferecer um sacrifício ao Deus bíblico. Até aí, tudo normal, tudo natural, porque os povos antigos tinham o costume de oferecer sacrifícios, né, aos seus deuses, aqueles povos ali da Mesopotâmia, os povos vizinhos ali dos israelitas, todos tinham esse costume. Até mesmo os israelitas tinham o costume de oferecer sacrifícios ao seu Deus. Obviamente sacrifícios de animais, mas eram oferecidos. E Jefté, né, disse que ofereceria um sacrifício ao Deus bíblico se esse Deus desse a vitória para ele, né? Se desse a ele a sabedoria necessária, a coragem, a argúcia para, durante essa batalha, né, ele tivesse êxito nessa batalha. Então foi isso que aconteceu. Ele falou que ofereceria um voto a Deus. Só que ele expressou da seguinte maneira, ele falou que se ele vencesse essa batalha, quando ele voltasse para a casa dele, ao chegar, aproximar da casa dele, a primeira coisa que saísse da casa, né, o primeiro que saísse ali, ele iria sacrificar como holocausto ao Deus bíblico. Obviamente, pelo que parece dar a entender o relato, ele estava pensando primariamente que ia sair um animal, né, qualquer da casa dele, e ele ofereceria esse animal normalmente. Mas, se você ler lá em Juízes capítulo 11, ele realmente vai para essa batalha, vence a batalha, né? Se dá muito bem, né? Consegue derrotar os inimigos, consegue expulsar, subjugar esses amonitas. E ao voltar, né, adivinha quem é
a primeira pessoa que sai da casa de Jefté? A própria filha de Jefté. A filha de Jefté, né, sai comemorando, batendo pandeiros, né, fazendo toda a festa pela vitória do pai. Agora olha que situação mais estranha, né? Que situação mais embaraçosa. Jefté havia prometido, ele tinha feito um voto ao Deus de Israel, de que quem saísse primeiro, né, da sua casa, ele ia sacrificar em holocausto. Se você observar essa expressão holocausto, significa sacrifício de oferta queimada. E agora? Como que Jefté iria reagir diante dessa situação? Segundo o relato bíblico, diz que quando ele viu que era a filha dele, né, que era a filha dele ali, a única filha, né, isso aí ainda complica mais a situação, né, que você vê, era a filha unigênita dele, a única filha, ele tinha só uma filha. E para esses povos antigos, a questão da descendência era muito importante. Então essa filha era a única opção que ele tinha para deixar descendentes, né? Deixar uma linhagem. Isso era visto com muita importância por esses homens do passado. E ela saiu, né? E ele entrou em desespero, né? Segundo a Bíblia, ele ficou totalmente transtornado, né? Ele caiu em choro e lamentando e falando, oh meu Deus, por que eu fui fazer esse voto? E agora, como é que eu faço? Um desesperado. Entrou em desespero diante dessa situação. E, estranhamente, a filha de Jefté não reagiu assim com revolta diante desse voto absurdo, né? Segundo o relato, se você observar lá no capítulo 11 de Juízes, ela fala, não, se você fez o voto, então você tem que cumprir, né? E ela simplesmente disse para o pai, falou assim, olha, apenas me permita que eu, né, chore, né, a minha virgindade por 2 meses antes de você cumprir o seu voto. E assim foi feito. A filha de Jefté, né, foi com as suas amigas para as colinas e ali elas choraram a sua virgindade. Quando esses 2 meses acabaram, o voto de Jefté foi cumprido. Se você quiser ver na sua própria Bíblia, eu te convido a abrir a Bíblia que você tem na sua casa, pode ser a versão que for, e abrir no livro de Juízes, capítulo 11, no versículo 39 e 40. Ali diz claramente assim, diz assim, ó, e sucedeu que, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, né? Quer dizer, retornou para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Então o relato é muito claro, né? Acabou aqueles 2 meses ali de lamento pela virgindade da filha, ela voltou e ele cumpriu o voto. Agora é que entra a grande questão que causa aí um grande embaraço, né? E os religiosos ficam assim um pouco constrangidos diante dessa passagem. Porque a interpretação natural desse texto, né, mostra que o voto de Jefté, obviamente, se referia à morte da sua filha. Ele iria sacrificar a sua filha em holocausto. Ele fala claramente isso, que o primeiro que saísse, ele sacrificaria em holocausto. Quer dizer, ele faria um sacrifício queimado, ele iria matar a filha dela no altar em sacrifício ao Deus de Israel, né? Então, se você olhar basicamente a palavra holocausto na Bíblia, significa oferta queimada. Então, logicamente, Jefté prometeu a filha dele em oferta queimada ao Deus de Israel. Porque foi ela a primeira que saiu ao encontro dele.
O que deixa os religiosos mais constrangidos com esse relato é o fato de que Josué ele é muito bem recomendado na Bíblia. Tanto é que o próprio Samuel, né, fala da história dele, é relatado na Bíblia, no livro de Juízes. Ele é recomendado na Bíblia como um homem de fé, de liderança, um homem que salvou o povo de Deus, né, dos amonitas. Além disso, até mesmo no Novo Testamento, Jefté é colocado ali como um herói da fé. Ele é colocado ali como um homem de fé, um homem a ser seguido, né? Um homem que tinha a orientação de Deus. Até naqueles exemplos de fé lá de Hebreus capítulo 11, que fala de vários exemplos, Paulo faz uma recapitulação de homens de fé, homens de exemplo, homens zelosos com o verdadeiro Deus. Jefté está lá, né? O apóstolo Paulo faz questão de colocá-lo entre esses homens de fé, esses exemplos de fé. Além disso, o próprio livro Bíblia de Juízes fala que ele informa, se você olhar Juízes 11, 29, lá diz claramente que naquela ocasião ali, quando quando Jefté foi escolhido, né, para liderar o exército, ali diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Quer dizer, ele foi escolhido por Deus, né? Deus deu a ele ali uma capacidade especial naquela situação para executar o seu serviço. Então, isso aí fica uma situação meio esquisita, porque, poxa, um homem escolhido por Deus, um homem colocado como exemplo de fé, um homem que Deus usou, né, que escolheu pelo seu Espírito, capacitou esse homem. Um homem vai sacrificar a filha, né, como um holocausto, um sacrifício humano, né? Então, realmente, é algo um pouco estarrecedor. Mas a leitura natural de Juízes 11 favorece demais essa ideia de que o voto de Jefté implicava realmente num sacrifício humano, né? Inclusive o texto termina em Juízes 11, 39, falando que se criou um costume em Israel, naquele lugar lá que as mulheres foram, né, lamentar a virgindade lá da filha dele, né, antes dela ser oferecida em sacrifício, ali o Israel começava a lembrar desse voto todos os anos. Chegou a ter até uma celebração, né? Eles celebravam a memória da filha de Jefté. Como se eles estavam celebrando essa memória, obviamente, é porque ela foi morta em sacrifício, né? Por que eles iam celebrar algo, né? Por que eles iriam ficar relembrando algo, né? Relembrando a memória da filha de Jefté se ela ainda estivesse viva, né? Então, obviamente, tudo indica que realmente ela foi sacrificada viva, né? Foi sacrificada ali no altar e a sua vida foi tirada de forma cruel, né, e oferecida ao Deus de Israel. Muitos religiosos ficam tão sem graça diante desse relato bizarro que eles tentam de todas as formas passar um pano aí nesse relato, entendeu? Tenta de todas as formas dar uma maciada, né? Dar uma branqueada, isso aí, entendeu? Porque é algo realmente repugnante. Muitos procuram tentar achar explicações mirabolantes, usando contorcionismos exegéticos, né? Tentando fazer de todas as formas, achar explicações teológicas para tentar suavizar esse trecho bíblico tão estranho. Muitos afirmam que esse voto, né, não significava a morte. Eles falam, não, isso não quer dizer que ele matou a menina, né? Simplesmente quer dizer que ele devotou ela para trabalhar no templo, como uma mulher virgem devota no templo. Muitos usam, né, essa desculpa para tentar amainar esse relato, né?
que eles falam, Jefté foi usado pelo Espírito de Deus, né? Ele jamais faria um voto desses, né? Para matar a filha desse jeito, né? E muitos até tentam buscar nos originais em hebraico, né, o significado das palavras na frase, tentando achar outros sentidos, dizendo que ali, quando ele fala do holocausto, ele fala, seria holocausto no caso de animais, se saísse um animal na casa dele, mas se fosse humano, aí ele ofereceria para servir no templo e tal, né? Quer dizer, eles tentam ali, né, dar uma maciada no assunto, né? E eles até falam que a expressão jamais foi possuída por varão indica que ela ficou como virgem mesmo, continuou vivendo, né, no templo, servindo a Deus, sem ter relações sexuais, sem casar e tal, né? E eles até falam, né, que se Jefté houvesse realmente sacrificado a filha, jamais o nome dele apareceria no livro de Hebreus, entre os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Entretanto, se nós formos analisar o assunto, né, de maneira direta e objetiva, a linguagem do texto não deixa dúvidas, gente, de que Jefté realmente ofereceu sua filha em sacrifício, em holocausto ao Deus bíblico. Primeiro, que Jefté certamente estava familiarizado, né, com aquelas práticas de sacrifícios humanos daquelas nações ali em volta. Ele sabia muito bem dessas práticas, né? Segundo, que Juízes 11:31 mostra claramente que ele falou ali, né, e usou as palavras claras, né? Ele falou assim que o primeiro que saísse seria dedicado ao Senhor em holocausto, independente se era animal, se era humano, né? Ele não faz essa distinção, né? E um terceiro ponto é que a reação de Jefté em Juízes 11:35, quando ele fica todo descontrolado, rasga a roupa, fica batido, aquilo ali deixa claro que isso não envolvia apenas uma questão da filha trabalhar para o Senhor em celibato, né, servir a Deus no templo, porque se fosse isso não requeriria uma reação tão exagerada dessa, né? Porque Jefté ficou totalmente descontrolado. Você pode olhar aí no relato de Juízes capítulo 11. Então, se fosse simplesmente entregar a filha para trabalhar como uma virgem no templo, jamais ele teria uma reação tão exagerada como essa, né? Essa reação indica que realmente ali o voto envolvia o sacrifício mesmo, o holocausto, né? Matar a filha em sacrifício ao Deus da Bíblia, né? E, além disso, um quarto ponto é que não faria sentido ficar chorando a virgindade dela por 2 meses, se fosse o fato dela continuar virgem no tempo pelo resto da vida. Para que ficar chorando a virgindade dela por 2 meses, se ela continuaria virgem durante toda a sua vida, né? Então, fica um pouco sem sentido, né? Porque ela continuaria virgem, né? Então, tudo isso indica que realmente se tratava de um sacrifício humano, né? E se você ler em Juízes 11:39, o texto deixa bem claro que Jefté fez com a sua filha segundo o voto que ele proferiu, né? Então, não houve mudanças, não houve uma tentativa de suavizar o voto, ele foi lá e fez, né? Então, essa história de que esse sacrifício aí, no caso, seria colocar a filha para trabalhar no templo, isso é apenas uma tentativa desesperada dos religiosos de tentar passar um pano nessa história, tentar branquear essa história, uma história tão cabulosa como essa do sacrifício humano que Jefté ofereceu, oferecendo sua própria filha ao Deus de Israel. Todo esse constrangimento dos religiosos diante desse relato é algo que eu acho assim um pouco desnecessário. Por quê? Porque a base de tudo isso é o conceito errôneo que eles têm de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E que esse Deus que inspirou a escrita da Bíblia e que era o Deus ali de Israel na época é o Deus verdadeiro, Deus, criador de todo o universo, de todo o amor, toda a bondade, né? O Deus
que enviou o sacrifício de Jesus. Então, essa ideia equivocada da Bíblia como um livro inspirado por Deus é que causa esse embaraço, né? Porque fica realmente difícil a pessoa conciliar um Deus de amor, né, de bondade, né, aceitando o sacrifício de um ser humano, né, aceitando o sacrifício que já até fez, matando sua filha, né, para pagar um voto que tinha feito a esse Deus bíblico, que se ele ganhasse a batalha, né, ele ofereceria o primeiro que saísse de sua casa como um holocausto, uma oferta queimada ao Deus de Israel. Então, realmente, para quem acredita que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, o relato fica realmente um pouco estranho, né? Mas, se você analisar sobre o ângulo correto, que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus, é um livro escrito por homens, com ideias humanas, né? E um livro que realmente reflete a mentalidade das pessoas e dos povos lá da época. Então, fica algo fácil de entender, né? Porque, como todos nós sabemos, os povos antigos tinham esse costume, todos eles, né? Era costume oferecer sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, que eram vistos como sacrifícios até mais valiosos do que de um animal, né? Então, aqueles povos antigos ali tinham esse costume, era normal. E visto que a Bíblia foi escrita por eles, obviamente, o fato de ter um relato ali de um general que antes da batalha, que faz um voto ao Deus dele, dizendo que se ele vencer essa batalha, ele ia oferecer um sacrifício humano, é algo que na época era normal. E visto que a Bíblia reflete o pensamento, as atitudes, a mentalidade desses homens bárbaros da época, desses povos tribais, esse relato se torna um relato que a gente percebe que na época era normal, né, isso acontecer. Obviamente, esses povos ali faziam isso com frequência, esses povos bárbaros, tribais, né? E com certeza esse relato que se encontra na Bíblia hoje, nas Bíblias atuais, provavelmente ele se originou de algum mito, de alguma lenda, de algumas histórias ali da época, daquelas nações ali que viviam na Mesopotâmia, e que com o tempo os judeus assimilaram essa lenda, esse mito, né, e resolveram colocar por escrito, quando eles começaram a colocar os primeiros esboços da Bíblia, né, começaram a escrever os primeiros livros do que conhecemos hoje como a Bíblia, que os livros ali do chamado Velho Testamento, né, inclusive Juízes é um desses livros. E eles incluíram essa história, essa lenda, esse mito que talvez já rodava ali pela tradição oral durante séculos, né? De um guerreiro que ofereceu a filha em sacrifício ao seu Deus pela vitória na guerra, né? E eles incluíram ali no relato, né? Então, analisando dessa forma, se analisarmos essa passagem como ela realmente é, né, um relato escrito por homens primitivos e que reflete a mentalidade daqueles povos tribais da época, isso não provoca nenhum constrangimento. Agora, se analisarmos, né, de maneira errônea, né, como uma passagem inspirada por Deus, aí realmente fica muito estranho, não é mesmo? Então, eu creio que tudo isso, todo esse constrangimento, a causa é justamente um conceito errado que os religiosos têm da Bíblia Sagrada. Bom, este era o assunto que nós iríamos falar hoje, né? Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então, não esqueça de dar o joinha aí, estoura esse like aí para nós, né? Se inscreve em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, ó, clica nesse quadradinho aí, ó, que tem no cantinho, certo? Tem um quadradinho aí, você clica nele e você se inscreve no nosso canal. E aí você aciona o sininho de notificações. Assim, quando a gente subir um vídeo novo, toda semana a gente faz um vídeo novo sobre um tema polêmico da Bíblia, aí você será notificado, né? E também não posso deixar de lembrar do meu livro, né? Meu livro
que é vendido nos principais sites de venda online do Brasil. Inclusive, ele está na Amazon. Se você quiser adquirir o meu livro, ele está na Amazon, no Magalu. E você pode adquirir o meu livro do meu próprio site, www.deusehomes.com.br. E também você pode adquirir diretamente comigo, através do WhatsApp, né? Eu vou deixar aqui na descrição todos os links direitinho. Vou deixar o meu número pessoal do WhatsApp. Se você desejar adquirir o livro diretamente comigo, você entra em contato, a gente combina, você faz um Pix, uma TED, uma transferência, e eu mando o endereço para mim e eu envio para você. Eu já tenho feito muito isso. E assim, através diretamente comigo também, se você desejar, eu posso autografar o livro, é mais fácil, né? Agora, pela Amazon, pelo Magalu, esses outros meios convencionais, não é possível isso. Ok? E se você desejar assistir outros vídeos, eu também vou... Você dá uma navegada no meu canal, tem mais de 100 vídeos sobre diversos assuntos bíblicos, polêmicos, né? Eu vou deixar aqui alguns links e se você quiser conhecer mais, aprofundar mais, dá uma navegada aí no meu canal, você vai gostar demais. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.